Muito bem, mais um período literário importante para os nossos estudos, tá? O movimento chamado Barroco. Bom, primeiramente, o Barroco ele vai surgir no finalzinho do século XVI, ele vai invadir o século XVII todo. O Barroco é o famoso estilo artístico, literário, musical, teatral, tudo que você pode imaginar do século XVII, tá? E ele chega ao início do século XVIII, quando lentamente ele começa a ser substituído por um estilo mais leve, mais gracioso, que a gente conhece com o nome de Rococó, tá? Quando a gente chega no século XIII para o século XIV, a gente vai ter na Itália, principalmente em Florença, alguns estudiosos que nós chamamos de humanistas, que começam lentamente a fazer uma leitura da Bíblia, mas querendo ler numa língua mais original. E aí eles querem chegar ao grego. E para ler em grego, tá, eles vão ter que estudar textos gregos. E aí começa uma onda de estudar Aristóteles, Platão e outros meninos que compõem a grande filosofia da antiguidade, seja a grega e a romana, já que o latim era uma língua oficial que todo mundo sabia naquele momento, tá? E entre esses humanistas famosos, tem a figura do Dante Alighieri, que é o nosso menino da Divina Comédia, depois seguido pelo Boccaccio e pelo maravilhoso Petrarca, tá? Então esses três são considerados os três primeiros humanistas que começam a levar o estudioso da época, chamado de humanista, a se reinteressar pela cultura da antiguidade clássica greco-romana. Entendeu que bonitinho? E aí, lentamente, quando eles começam a criar esse caminho, que simboliza uma espécie de a Idade Média tá ficando para trás, tá surgindo uma maneira nova de pensar, essa maneira nova coincide com novas tecnologias. A bússola, a pólvora, a imprensa, vide Gutenberg nesse caso aí, tá? E isso, nessa nova tecnologia, nesse novo conhecimento, o homem vai ganhando mais confiança, vai estudando mais, e daqui a pouquinho nós vamos ter a explosão de uma cidade chamada Florença, com a administração da família Médici maravilhosa, tá? Os grandes mecenas transformadores da história medieval para a história renascentista, e através de gênios como Brunelleschi, a Catedral de Florença, o Domo da Catedral de Florença, a Santa Maria del Fiore, ou Donatello fazendo o primeiro grande Davi de bronze, em que o corpo do Davi segue o modelo de uma escultura grega, tá? Aquele atleta peladinho, bigolim pequenininho, assim todo definido. Isso cria um caminho que a partir de agora a beleza dialoga com a antiguidade. E aí vira uma moda. Aí vai passar por Paolo Cello, Masaccio, Piero della Francesca, Sandro Botticelli, chegando a Leonardo da Vinci, a Michelangelo, a Rafael Sanzio, a Veronese, a Verrocchio, e aí o negócio vai longe, tá? Se a gente fosse fazer uma aula de renascimento aqui, seria maravilhosa pela quantidade de pessoas interessantíssimas que aparecem, mas todos no esteio, a imitação da antiguidade como modelação do pensamento cristão. Então surge um bifrontismo cultural. Não se abre mão do cristianismo, não se abre mão do poder da Igreja Católica, mas se permite a modelação através de modelos que seriam, até uma época da humanidade, pagãos, para que você reviva esses modelos através de uma nova mentalidade. Até aí é um bifrontismo. Aí o que acontece? A gente entra no século XVI, explode as grandes navegações, que desde 1492, com a chegada de Colombo à América, mesmo que ele pensasse que ele estava aí na Índia, né? Essa nova possibilidade marítima que vai levar o Américo Vespucci, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, a lugares inimagináveis, dando uma perspectiva nova do mundo. E isso lança o homem a um sentimento que vinha sendo construído ali desde o século XII em diante e que se reforça no XIV, do burgo, do burguês, do mercantilista. E esse espírito científico, aventureiro, corajoso, de desenvolvimento, de ousadia, que gera esse homem do século XV para o XVI, gera o homem total, né? Que é o homem que tem que ter cultura, é o homem que tem que ter coragem, é o soldado que vai para a guerra, e é o homem que tem que ter o espírito de aventura, que sai, dá uma volta no mundo, vai dar uma de on the road para conhecer tudo, tá? Então nessa brincadeirinha desse espírito renascentista, que explode junto com o espírito mercantilista, metalista, tá? Que se estuda tudo isso em história, o que acontece? Nasce um tipo de homem com muita confiança,
que entende, né, um novo tipo de nobreza que surge do dinheiro, e através do dinheiro ele começa a investir melhor, começa a comer melhor, começa a morar melhor, começa a ter novas perspectivas, se dá ao direito do hedonismo, do prazer, do orgasmo, do gozo, em todos os sentidos, tá? De aproveitar a vida no sentido material e carnal. Só que isso, por muito tempo, ela gerava uma culpa muito grande. Dava a impressão que lucro e prazer sempre era uma coisa errada diante do cristianismo, como ele tinha sido ensinado durante a Idade Média. Na Idade Média você tinha uma concentração total em Deus, o teocentrismo. Então o homem vivia pela fé, para a fé, o importante era o mundo espiritual, o importante era o caminho que te levava até o céu. Se você pegar as igrejas góticas maravilhosas, você vai ver que todas elas são altas, verticais, apontando para o céu, com aquelas 3 portais da Santíssima Trindade. Tá? Então, de uma certa maneira, todo o caminho para você era espiritual. Então, de uma certa maneira, esse homem se entregava a uma resignação de entender que ele não precisava aproveitar carnalmente a vida, porque ele seria compensado espiritualmente no céu. Mas a perspectiva desse homem medieval era ali por volta dos 30 anos. Então ele não tinha uma longa perspectiva de vida. Então a ideia de fazer uma penitência, de fazer um refreamento das vontades, estava ligado a uma lógica de uma vida muito curta, na verdade. Tá? Então, de uma certa maneira, a espera pela vida eterna, né, pelo benefício, não era tão longa, assim, não era tão dolorosa. Diferente da gente hoje, em que eu tenho muita gente aí que já faz parte da famosa geração centenária. Então, de repente, você tem muito tempo para ficar em penitência e recusa dos prazeres que o mundo material, carnal, pode oferecer para você. A nossa perspectiva é totalmente diferente daquele homem medieval, que morria de medo da morte e morria de medo da condenação no inferno, que era uma verdade para ele. E quando o homem começa a entrar nessa linha do prazer, das conquistas materiais, do bom vinho, da boa comida, do bom status, aquela coisa toda, nasce uma sensação de culpa, que eu estou errando. Que o prazer e o dinheiro, de repente, não dialogam com a espiritualidade. E aí, no meio do caminho, você começa a ter pensadores que começam a questionar a maneira católica de entender o cristianismo. O primeiro deles, que vocês conhecem muito bem, é o Martinho Lutero, em que ele quebra o intercessor. Então você não vai mais até a igreja para chegar até Deus, você pode ir diretamente até Deus. Entendendo? Então isso alivia muito as tensões. Então uma parte da Alemanha vai para o lado dele, a Holanda vai para o lado dele, então muita gente começa a debandar para esse lado luterano. Ao mesmo tempo, o dinheiro ainda pesava, e aí as ideias do Calvino vêm tirar um pouco da culpa do dinheiro. Porque se o dinheiro que você ganhou vem no trabalho e o trabalho é honesto, se o trabalho é uma coisa de Deus, então o dinheiro que você ganhou é uma bênção de Deus te recompensando pela tua honestidade e pelo teu esforço. Aproveite o dinheiro. Então, levemente foram surgindo pensamentos dentro do catolicismo que foram dando mais leveza ao catolicismo, gerando luteranismo, gerando calvinismo, e daqui a pouquinho nós vamos ter aquele problema lá do rei da Inglaterra, que para casar com a amante, não tendo a bênção do Papa, o divórcio do Papa, ele cria a própria igreja, a igreja anglicana. Então você vê, lentamente, no início do século XVI, para o meio do século XVI, você começa a ter uma força muito grande de novos pensamentos surgindo, e de repente a Igreja Católica, toda poderosa, senhora do mundo e tudo mais, começa a apoiar as monarquias absolutistas, e de repente faz aquela famosa reunião, o Concílio de Trento. E depois de quase 2 décadas de reunião, ela resolve contra-atacar essa reforma que estava surgindo. Daí nasce o espírito da contra-reforma católica, atacando a reforma protestante, tá? E que você começa a ver sintomas assim de entender o que a igreja quer trazer o fiel de volta para casa, arrebanhar esse fiel que se desgarrou. Tanto que um dos eventos arquitetônicos mais famosos dessa época é a construção da Praça de São Pedro, através do Gian Lorenzo Bernini, que é aquela praça na frente do Vaticano, que forma aquela curva maravilhosa, como se fosse braços de Deus recolhendo os fiéis de volta para casa. Então a curva passa a ser um elemento dessa nova modalidade arquitetônica, tá? Recolher os fiéis de volta para casa, e daí como a Igreja Católica é muito rica e poderosa, e as monarquias absolutistas que se formam também são ricas e poderosas, o que acontece? Então é a arte do poder naquele momento. Então a gente pode falar que no final do século XVI, através da reação da Contra-Reforma e o fortalecimento das monarquias absolutistas, explode uma arte que vai chegar ao século XVII, dominar o século XVII, em nome da Igreja Católica e de sua mentalidade contra-reformista.
E a Contra-Reforma está ligada àquela ideia de trazer o catolicismo de uma maneira bastante radical, resgatando a Santa Inquisição, que vai perseguir todo mundo, criando o Index Prohibitorum Librorum para queimar os livros hereges, queimar as bruxas, aquela coisa toda, tá? Então, de uma certa maneira, surge um momento aí que o homem, eu diria, sofrendo uma imensa influência dessa igreja que mandava no mundo, ele começa a questionar se de repente ele não está errando mesmo. Se de repente esse mundo que ele se entregou, esse novo mundo, de repente não está errado. E de repente não é o outro jeito, que é o jeito certo de viver. Então isso desencadeia uma culpa muito grande nesse homem, em que ele sente uma vontade imensa de correr para Deus e pedir perdão para se arrepender dos pecados. Mas ele tem uma dúvida: será que o meu erro será perdoado? Então o que a igreja, através da sua ideologia da Contra-Reforma, começa a gerar na mentalidade? Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o tamanho do teu erro, Deus sempre será maior do que o teu pecado. Então confia, se arrependa sinceramente, que Deus vai perdoar. Porque não importa o tamanho do pecado, a bondade do Senhor, a bondade de Deus sempre é infinitamente maior. Confia, se arrependa, que Deus perdoa. Então, de repente, esse jogo de culpa e busca do perdão começa a marcar uma mentalidade muito forte que vai gerar um dualismo muito grande. Porque se de um lado eu me sinto culpado e eu me arrependo para de repente não perder o céu, por outro lado eu não consigo deixar de gostar de aproveitar os prazeres que a terra está me oferecendo. De me vestir bem, comer bem, beber bem, passear bem, sabe? Ter um carro legal, de repente ter status, ter poder. Então esse tipo de coisa coça o ser humano. Esse tipo de coisa assim leva o ser humano assim a um prazer, a um hedonismo. Então, ao mesmo tempo que eu fico questionando se eu devo abrir mão desses prazeres, porque talvez eu estou desperdiçando a chance de me sentir bem, por outro lado, eu tenho a sensação que, aproveitando esses prazeres, eu sou culpado e estou perdendo o céu. Então, fico nessa dualidade maravilhosa que vai ser a grande marca filosófica desse momento. Então, o homem vive uma crise entre a vontade de continuar aproveitando os bens materiais, os prazeres terrenos, assim, tá? O hedonismo, só que ao mesmo tempo ele não quer perder o caminho até o céu, ele não quer perder a eternidade ao lado de Deus. Então, ele quer se dedicar ao mundo espiritual, mas que nesse momento, catolicamente, impõe que você deve abrir mão desse mundo, que você não quer abrir mão, mas você não quer perder esse mundo. Então, nasce um conflito tão grande na mente humana nesse momento, que a arte vai refletir isso. E daí que o barroco é a nossa arte do conflito, aonde nesse conflito você tem a junção de dois mundos que de repente se confluíram e passaram a se negar, e nessa harmonia desarmoniosa gera-se então uma arte voltada para um dualismo, sabe, essa crise entre os valores materiais e espirituais, que você tenta fundir os dois para ver se é possível, percebendo que não é possível. Isso gera uma angústia constante, tá? E, mas eu estou desperdiçando minha vida. E ao mesmo tempo, mas eu estou ganhando o céu. Mas de repente pode ser que a vida é só essa. Então essa crisezinha maravilhosa, ela gera uma arte que joga com os opostos, joga com os contrastes. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um quadro que eu adoro muito, vai aparecer em evidência para você enquanto eu estou falando, que é o quadro A Dúvida de São Tomé, pintada pelo melhor pintor desse momento, tá? Que é o Michelangelo de Merisi, que por chamar Michelangelo, o pessoal preferiu chamá-lo pela cidadezinha da onde que ele veio, que era Caravaggio. Então é o famoso Caravaggio. Você vai observar na imagem, que você tem uma imagem de Cristo, em que Cristo está mostrando a sua chaga, tá? Do lado dele nós temos 3 apóstolos, o que está na frente com esse dedão enfiado aí assim é o São Tomé, aquele do só acredito vendo, que biblicamente, então você repara que a postura do pintor barroco é uma postura clássica de estudo da antiguidade, pintura histórica, de releitura da Bíblia, tá? E tem um momento na Bíblia que quando Cristo ressuscita e volta, ele fala, sou eu? O Tomé fala, só acredito vendo, porque eu vi que o soldado romano furou você. Aí ele abre o manto e mostra a chaga. E aí de repente, quando ele vê a chaga a lança do destino, agora veio na cabeça aqui um filminho gostoso aqui, muito legal, que fala da lança do destino, tá? E nesse momento aqui, Cristo mostrando a chaga, Tomé acredita. Aí Cristo fala, felizes são aqueles que acreditam sem precisar ver, porque tem fé. Faltou em você, Tomé, tá?
E aí de repente você vai observar que o dedo que está na ferida, ele vai fundo. Então essa vai ser uma tendência barroca. Pode reparar que a postura dos corpos, das caras, do dedo, causa um incômodo, porque é muito exagerado a mostra da chaga, tá? Então o barroco ele trabalha com a dramaticidade. O barroco ele tem uma forte influência da fase helenística da Grécia Antiga. Vou colocar aqui rapidinho em evidência para você a famosa escultura da Laocoonte lutando contra as serpentes, que a gente não sabe quem fez, mas é possivelmente a escultura mais bonita do mundo helenístico. Tá? Repara a contorção do corpo, repara a dramaticidade do rosto, repara o desespero de quem luta para sobreviver. Essa forma teatral, que a gente chama de dramática, essa forma hiperbólica dos sentimentos, o barroco vai adotar. Porque o barroco ele vai tentar levar o fiel ao encantamento. Então no barroco tudo é grande, tudo é exagerado, tudo é belo, tudo é luxuoso, sabe? Tudo é doloroso demais, tudo é forte demais, tudo é intenso demais. Então a gente fala que esse tipo de imagem, ela é uma imagem teatral, então ela é muito dramática. O barroco então mexe muito com a hipérbole, com o exagero, tá? Olha o dedo de novo, repare. Olha a contorção, repara, tá? Da escultura. E aí nesse mundo que você está vendo essa pintura, você vai observar que se você olhar para a cabeça de Cristo, a cabeça de Cristo vai trombar com a cabeça do Tomé, que vai trombar com o ombro, que vai trombar com o cotovelo. Então você vai ter uma posição na escultura, uma posição na pintura, que leva você, tá aqui a cabeça, tá aqui a outra, leva você numa posição diagonal. Então, repara, não é nem o céu nem a terra, tem um dualismo, é a diagonal. E o barroco nem trabalha com a diagonal em linha reta, ele trabalha com a diagonal de maneira sinuosa. E isso fica muito refletido no drapeamento das roupas, que são as roupas dobradas e tudo mais. Então o barroco é curva, o barroco é sensualidade. Por isso que a gente fala que a arte brasileira, ela é barroca. O Brasil é um país das curvas. Você pegar o nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer, você vai ver que ele tem uma influência barroca maravilhosa. É a curva e a contracurva. Tá? Então, se alguém algum dia falar, nossa, Oscar Niemeyer é barroco, aí você fala, imagina, ele é modernista. Ele é modernista, ele é desses caras que ajudou a criar a arquitetura moderna, mas repara que a influência dele é barroca, é a sensualidade da curva, a sinuosidade. Entendeu? Que eu não tinha. Então, esse é um tipo de coisa que ajuda você a perceber, porque vira e mexe você vai falar assim que o Brasil é um país barroco, e tem muito a ver essa coisa, né, da nossa maneira de ser. E aí, quando você está observando a imagem e está vendo essa composição diagonal com sinuosidade, e você está vendo esse exagero, você vai observar que o fundo do quadro é totalmente escuro. Essa é uma técnica que vai ser desenvolvida aí pelo Caravaggio, chamado tenebrismo. Então ele anula totalmente a perspectiva com uma escuridão que ajuda a intensificar o foco de luz sobre as personagens. E isso cria o famoso jogo que os italianos chamam de chiaro escuro, o claro versus escuro, que já é uma marca de você entender na visualidade da pintura a dualidade, tá? Que vai passar a ser a partir de agora a marca do barroco, o jogo de opostos, o culto dos contrastes. Entendeu que bonitinho? Tá? Então esse é um quadro que te permite ver todas essas características. E uma coisa que você está vendo aí que é muito barroco é o jogo entre a matéria e o espírito, sendo que Cristo é o espírito e Tomé é a matéria. E por isso que Tomé é a dúvida. Porque o homem, com o seu limite intelectual e racional, ele não consegue acompanhar a sabedoria de Deus e aquilo que Deus prepara. Então por isso que ele vive sempre cheio de dúvida. O humano é a dúvida. O homem ele é imperfeito. A gente já nasce para morrer. Que é coisa mais barroca e angustiosa do que essa certeza da existência? Então, de uma certa maneira, essa representação desse homem, que é o terreno, que é a matéria, sendo a dúvida, e Cristo, repara ele pegando do dedinho e puxando, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Deus é a certeza e Cristo é o caminho até Deus. Isso é uma maneira de você entender a mentalidade do barroco chegando nessas propostas artísticas, como essa pintura. Dá uma olhada nessa escultura aqui do Gian Lorenzo Bernini, o êxtase de Santa Teresa. Você vai observar um anjo representando Deus, a luz, o Espírito. Repara a sua postura altiva, como a de Cristo de Caravaggio, mas repara que Santa Teresa, e olha que Santa Teresa está longe de ser alguém que duvidava, tá? Igual Tomé, mas repara que ela está na diagonal, ela está exageradamente drapeada numa sinuosidade hiperbólica. A cara dela é simultaneamente uma cara de muita dor e de orgasmo simultaneamente. O barroco trabalha com oposições que viram simetrias, que acabam sendo a mesma coisa. É muito legal.
Tá? E aí, de uma certa maneira, essa obra, o Êxtase de Santa Teresa, tem a mesma proposta. Se observar, tem uma janelinha que joga uma luz de cima, isso é proposital na arquitetura, o fundo fica escuro, o claro e o escuro, a diagonal do ser humano, o drapeamento, o sentimento dualístico, prazer e dor, tá? Então, tudo que você viu na pintura, você consegue ver na escultura. Então, de uma certa maneira, meu querido, você está acompanhando uma estética que vai se formando ao longo do século XVI, finalzinho, e invadindo todo o século XVII. Tá? Eu citaria para você procurar então mais coisas do Gian Lorenzo Bernini, o Baldacchino, que é o altar do Vaticano, a Praça de São Pedro, o Êxtase de Santa Teresa, tá? Caravaggio, tudo do Caravaggio é maravilhoso. Tá? O Caravaggio é um dos caras que vai trazer o cotidiano para a pintura, tá? Diferente de um cara chamado Michelangelo, diferente de um cara chamado Carracci, né? Carracci em italiano, que acabou fazendo um barroco mais erudito, mais culto. Você pode falar que o Caravaggio ele vai trazer um barroco mais popular, né? Que são os dois grandes barrocos da Itália naquele momento. Mas você poderia pegar arquitetos como Borromini, por exemplo, assim, que começa a meter curva nas fachadas dos prédios, que nem o Palácio Barberini, que é famosíssimo. Um cara que eu gosto muito dessa época, outro italiano, Andrea Pozzo, tá? Pozzo, que é o cara que vai criar a perspectiva espacial no teto, mas fazendo o teto inteiro da igreja barroca, dá uma ilusão que ele se abre em direção ao céu, criando a ideia de que a igreja é maior por dentro do que por fora, o importante é a essência, não a aparência, tá? Então tudo isso vai gerando uma arte barroca maravilhosa, que da Itália vai se espalhando, é mais o movimento italiano. Aí chega para Espanha, onde caras geniais como Diego Velázquez, Meninas, entre outros, vão praticar, José Ribeira, por exemplo, que eu adoro muito, assim, vão praticar um barroco de altíssima qualidade, tá? Isso vai chegar aos países protestantes, então muito país protestante vai praticar o barroco, claro que com algumas temáticas protestantes. Você tem, por exemplo, o famoso Rembrandt, tá? Aquele quadro Lições de Anatomia do Dr. Tupi. Você vê, eu já estou ligado a um cara que está registrando a ciência e o avanço da medicina, um cara dissecando um cadáver na frente dos alunos. Então, você vê que o jeito protestante de pensar é diferente do jeito católico, mas está lá as proporções de claro e escuro, todas as tendências do barroco, só que com uma linhagem protestante. Aonde você vai ter um cara maravilhoso chamado Johannes Vermeer, por exemplo, Vermeer, como gostam alguns, com quadros como Moça com Brinco de Pérola. Né? Você leva ali um ato da burguesia maravilhosa, né? Que é o lance da empregada doméstica, que é o lance da salariada, que é o lance ali do mercantilismo gerando uma nova perspectiva de vida, seja na leiteira, seja na música com Brinco de Pérola. Então dá pra gente brincar muito legal com a arte, dá pra brincar com a música. Tá? Vou ver se a gente consegue encaixar um trechinho aqui do Johann Sebastian Bach, por exemplo, assim, ou do Handel, ou Jesus, a Alegria dos Homens. Então você vai ter músicos maravilhosos que geram uma das melhores músicas do mundo, a música erudita, que é a música barroca. Tá? Então a arte barroca, ela foi a arte dos poderosos, ela foi a arte dos ricos, foi a arte dos melhores artistas desse momento. Tá? E ela, quando ela vai se formando, então vamos lá, recapitulando, finalzinho do século XVI, todo o século XVII e XVIII, ligada à Contra-Reforma Católica, a formação das monarquias, que vai registrar um dualismo entre matéria e espírito, tá? E que vai gerar, então, um jogo de opostos, um culto de contrastes, tá? E que vai levar esse homem a essa coisa da culpa e a busca do perdão, que é o dualismo maior, na verdade, desse homem que vai refletir se vale a pena continuar nesse caminho errado, que ele quer se arrepender dele para buscar o perdão, para ganhar a vida eterna, mas que ao mesmo tempo ele não consegue esquecer desses prazeres que a vida dá, então ele vive pegando constantemente, daí ele vive se arrependendo constantemente e vive em conflito constantemente, tentando viver essas duas possibilidades com uma maneira de pensar que naquela época não conciliava essas duas possibilidades, tá? E na literatura surgiu uma forma de escrever que ligava os homens da elite do clero e os homens da elite da monarquia numa disputa vaidosa intelectual de quem tinha a ideia mais brilhante feito com as palavras mais bem elaboradas. E esse jogo, né, de escrever linhas de raciocínios que surpreendiam o outro pela competência intelectual era chamado de agudeza. E quando você tinha a competência de trabalhar com palavras absolutamente originais, metáforas absolutamente novas, que de repente surpreendia a pessoa pela beleza verbal da coisa, era chamado de engenho. Então nasce o estilo da agudeza e engenho. E esse estilo da agudeza e engenho é o que era praticado ao final do século XVI, durante todo o século XVII e início do XVIII. Então não existia um nome barroco, existia essa prática chamada agudeza e engenho. Tá? E aí, com o passar do tempo, essa prática preencheu todo mundo, tá?
Antônio Vieira, Gregório de Matos, e de uma certa maneira, lá no século XVIII, o iluminismo, para os iluministas que valorizavam aquela santíssima trindade, natureza mais razão igual verdade, então tudo tinha que ser simples, tinha que ser eliminar a futilidade do rococó, o exagero do barroco, a complexidade do barroco. Eles achavam que esse estilo que era praticado nessa época era um estilo muito conflituoso, era um estilo muito confuso, que não condizia com o pensamento racional e científico do iluminismo. Então eles aproveitavam que existia uma pérola espanhola chamada Barroeca, e essa pérola ela é toda irregular, branca e preta. Então coincidia esse claro escuro e a irregularidade com o estilo praticado. Essa é uma das explicações que surgiu para você chamar agudeza e engenho de barroco, um insulto, como o gótico foi um insulto e pegou, como o rococó foi um insulto e pegou. O barroco nasceu como um insulto iluminista a esse estilo confuso e complexo, labiríntico, rebuscado, ornamentado, exagerado demais, que às vezes não chegava no nada. Tá? O barroco tem muita fama de ser o culto do nada, o culto do efêmero. Tá? Às vezes o cara cria um labirinto tão maravilhoso de palavras e ideias que ele acaba não falando nada, na verdade. Então, muito do barroco se perdeu por causa desse vazio, e esse vazio era insultado pelos iluministas como a barroeca, essa coisa complexa. E existe uma outra teoria que fala também que havia uma figura de linguagem que representava a complexidade, que era chamada de barroco. É muito provável, mas assim, mais possível a pérola, mas de qualquer maneira um insulto. E aí cada país tinha sua maneira de ver esse estilo. Então na Itália, por exemplo, era chamado de marinismo, por causa do estilo do Marini, que era o cara que praticava isso com mais qualidade. Na Espanha era chamado de gongorismo e quevedismo, por causa dos caras que vão inventar os dois estilos de escrever o barroco, que a gente vai explicar na sequência para você, que é o cultismo e o conceptismo, que é o engenho e a agudeza. Na Inglaterra era chamado de eufuísmo, a teoria da alma, eufs, tá? Na Alemanha era chamado de selesianismo. Tá? Em Portugal, barroco, no Brasil, barroco por excelência. Então o barroco ele chega a ser um movimento que ele não consegue, às vezes, nem ter o mesmo nome em dois lugares. Tá entendendo? E é muito complexo definir o que é barroco, porque ficou um pacote assim. Tudo que foi feito no século XVII foi chamado de barroco. Então tem horas que você fica muito confuso, porque se você pegar o século XVII no Brasil, é quando você tem a famosa missão holandesa, é quando o Franz Post vem para cá pintar aquelas nossas paisagens com a arvorezinha no canto, por exemplo, assim. Então, como o Franz Post é um cara do século XVII, ele estaria no pacote do barroco. Agora, quem que olha para uma obra do Franz Post ou do Alberto Eco e fala, eles são barroco? Então, jogar tudo o que aconteceu no século XVII e dar o nome de barroco, no fundo, acabou virando uma coisa muito perigosa, muito limitosa, mental da palavra, cheio de limites aqui, que na verdade não definiu a complexidade de estilos que existia no século XIX, desculpa, no século XVII. Então a gente vai adotar o barroco assim, com uma carinha mais daquilo que a gente chama de barroco, essa que tem uma tendência italiana, que vai chegar na Espanha, que vai chegar em Portugal, que vai chegar no Brasil. Tudo bem? Então o que a gente vai bater um papinho agora numa segunda lousa? Sobre o estilo da linguagem barroca, que é o que eu quero que você aprenda muito para fazer leituras competentes, pelo menos os escritores que escrevem em português, o nosso maravilhoso Padre Antônio Vieira e o nosso maravilhoso primeiro grande poeta brasileiro, Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Então vamos a uma nova lousa para aprender alguns recursos da linguagem barroca que te dão a competência de grandes leituras. Destacando então a tal ideia da agudeza e do engenho, tá? Então vamos entender uma coisa. Havia nos encontros que eles tinham entre eles essa vaidade de criar alguma coisa muito inteligente, muito inusitada. Tá? Então você tinha que ser agudo, você tinha que criar uma ideia, uma linha de raciocínio que fosse surpreendente. Então normalmente você usava o silogismo, você usava a sofisma. Silogismo é aquele método que você lança a premissa 1, premissa 2, conclusão. Tá? Então por dedução você chega a uma verdade. E o sofisma é aquele que você vai de argumentos lógicos para chegar a uma mentira. Tá? Um exemplo de silogismo: todo homem é mortal, João é homem, logo João é mortal. Um exemplo de sofisma: todo peixe é aquático, a baleia é aquática, logo a baleia é um peixe. Então, na hora que você compra essa ideia, você fica, pô, baleia é mamífero. Tá? Então, repara, eu crio dois argumentos lógicos para chegar a uma conclusão falsa. Então, eu te enganei pelo argumento. Tá? E o silogismo é quando as deduções chegam a uma conclusão verdadeira. Se todo homem mortal, João é homem, então logo João é mortal. Você entende? Então, esse tipo de criar uma situação retórica que fosse surpreendente,
que fosse maravilhosa, tá? Que levasse você a um encanto pelas ideias apresentadas, você nunca teria pensado naquele argumento daquela maneira, então era chamado de agudeza. Só que para você conseguir isso, você tinha que conseguir isso não assim como eu falei, você tinha que usar de repente recursos verbais, recursos sonoros, recursos de estilo que tornasse as palavras também saborosas dentro das ideias grandiosas que você criava. Então você tinha que ter engenho para desenvolver essa agudeza. Não era só desenvolver ideias, era desenvolver ideias com prazer estético. E aí, com o passar do tempo, isso foi virando os famosos estilos. Então, normalmente a gente aponta que as pessoas que se preocupavam mais com a ideia da agudeza ou da linha de raciocínio, com a ideia dos sofismas, dos silogismos, da surpresa intelectual, eram devotos do Quevedo, tá? E o Quevedo fazia uma coisa que a gente chama hoje modernamente de jogo de ideias, um jogo de argumentos, um jogo de conceitos, daí o famoso conceptismo no barroco. É quando o texto privilegia essa linha argumentativa. E quando você perceber que o texto privilegia os jogos verbais, a ideia dos trocadilhos, a ideia da beleza estética, a ideia da metáfora bem criada, então a gente fala que são seguidores do Góngora, um poeta espanhol que existiu, tá? E que por causa do seu cultuar as palavras, então a gente fala que ele criou o cultismo, que é um jogo de palavras que é marcado pela descrição, pelo cromatismo, pelo sensorialismo, tá? Agora, qual é a definição do verdadeiro escritor barroco? É o que tem que combinar os dois estilos. É o que tem que combinar uma incrível ideia com incríveis palavras, criando profundos argumentos com profundas belezas estéticas, gerando uma linguagem que se torna muito ornamentada, muito rebuscada, muito labiríntica. Então, grande parte da poesia barroca, você lê, você fica maravilhado, mas você não entende, porque de uma certa maneira o labirinto das ideias barrocas é para levar o homem a entender a angústia daquele momento em que ele vivia. Tá entendendo? Então, de uma certa maneira, a hora que você olha no barroco, o que você vai entendendo? Eles se reuniam no salão para ver quem fazia a metáfora mais aguda e engenhosa. Então, a metáfora como ponto de partida. Essa metáfora tinha que refletir a crise do momento. Então, o barroco é um movimento que quase que inteiro é montado por antítese e paradoxo. Quando o paradoxo é muito radical, a gente chama de oxímoro. E há uma forma de paradoxo muito legal, de antítese muito legal, que você cria um X no poema, formando o que a gente chama de quiasmo. Tá? Por outro lado, o barroco é muito dramático, é muito exagerado. Então a hipérbole ela corre solta no barroco, tá? Ao mesmo tempo que de repente você escreve tudo invertido, sujeito antes do predicado, ou melhor, predicado antes do sujeito, tá? Dando a carinha do hipérbato, que é uma marca da linguagem labiríntica barroca, e com duas figuras de linguagem que eu acho fundamental que você entenda, que uma é a anadiplose, tá? Que é uma das figuras mais espetaculares, difícil de ser usado, que você sempre faz a palavra final de um verso virar a palavra inicial do próximo, aí a palavra final desse verso vira a palavra inicial do próximo, gerando um efeito labiríntico em espiral para você no poema, imitando as colunas barrocas. E a figura mais usada por todo mundo no barroco, que é justamente a disseminação e recolha, que está ligada à filosofia do barroco. Aquilo que você plantou na vida, você vai colher. Então são textos que, quando são poesias, você vai lançando ideias em estrofes e na última estrofe você recolhe as ideias, como se fosse uma conclusão das ideias que você lançou. Então você semeou, você colheu, disseminou e recolha. Isso acontece também na prosa, nos sermões. Quantas vezes o Antônio Vieira não começa lá defendendo uma ideia, lança uma segunda ideia, lança uma terceira para chegar a uma conclusão reunindo as ideias. Então todo o ato de ir disseminando ideias ao longo do texto para recolhê-las no final é chamado disseminação e recolha. Então isso eu queria que você guardasse, porque isso aqui forma, de uma certa maneira, o estilo barroco. O estilo da linguagem que você vai aplicar muito nas leituras de meninos como o Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Tá? Então esse é um toque muito legal sobre o estilo barroco para te auxiliar nos seus estudos aí de Antônio Vieira e Gregório de Matos.